Olá, meus queridos. Bem, essa semana nós vamos mudar um pouquinho nosso conteúdo, tá? Dar uma paradinha com o conteúdo da apostila e vamos começar a saber um pouco mais sobre o nosso paradidático do bimestre, né? Do segundo bimestre, que é Espumas Flutuantes de Castro Alves. Eu não sei se a maioria tem, né? Mas de qualquer forma, o slide foi preparado para que todos possam fazer as questões, perfeito? Então, o objetivo é que vocês leiam e interpretem textos sobre paradidático. Espumas Flutuantes é, vamos dizer assim, um livro um pouco diferente do que vocês estão acostumados, tá? Não é uma história contada em prosa. São poemas da vida de Castro Alves, de diferentes épocas dele, porque ele já sabia que ia morrer, então ele fez como se fosse uma coletânea, só que com outro nome, né? Para uma despedida dos amigos, tá? Então vamos aqui entender um pouquinho mais, né? Como eu falei, uma coletânea foi publicada em 1870, no século XIX. Este livro ele nasceu numa época que o autor lutava contra a tuberculose, que se agravara em função de um acidente numa caçada, tá? Então ele já sabia que não ia durar, então ele fez isso. Depois que ele perdeu o pé, ele retorna para a terra natal, no sertão da Bahia, e nessa viagem ele tem a ideia de publicar os seus poemas sob o título de Espumas Flutuantes. E o momento que ele registra o poema Adeus, que tem um trecho que diz o seguinte: recomeço de novo o meu caminho do lar deserto, vou seguindo o trilho. Tá? Então, como se ele recomeçasse a escrever de uma forma diferente, vamos dizer assim, né? Porque ele escolheu as obras que ele ia colocar nesse livro, tá? Ele não precisou se inspirar muito, né? Escrever, mas ele se preocupou mais sobre os temas, tá? O que ele ia agregar nesse livro, né? São poemas escritos em diferentes épocas, como eu falei, abrangendo os mais variados temas de sua poética, mas ele selecionou, né? Então, temas existenciais, amor, morte, tá? A linguagem da poética de Castro Alves é muito saborosa, tá? Ela apresenta uma perspectiva crítica, revela alguns traços do realismo, que vocês já conhecem, vocês já tiveram isso em literatura, que já apresentava nuances na época em que ele publicou, né, Espumas Flutuantes, tá? Mesmo assim, a linguagem ela é muito romântica, tá? Muito carregada de emoção e paixão. Então, quem gosta desse tipo de linguagem, com certeza vai se deleitar nessa leitura, tá? E aí eu peguei esse exemplo bem do livro, da versão que o colégio coloca como paradidático dessa versão, tá? Que é da editora Martin Claret. E essa página que está, né? Esse poema é o da Lila, na página 88 e 89, esse trecho, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, nessa nova visão que a gente vai trabalhar paradidático, diferente do que a gente vinha fazendo, como esse livro ele tem vários poemas, a gente vai fazer a análise deles, tá? Em cima disso, se vocês não tiverem tempo, que eu sei que é muita correria, né? Segundo ano é muita matéria. Então, se vocês não tiverem tempo de ler todo o livro, eu peço que vocês foquem nos poemas que eu solicitar, tá? Para poder fazer uma visão. E quem puder, continuar lendo depois que fizer o exercício, ok? Então tem aí outro poema, né? O conteúdo desta lírica é uma espécie de superação da fase adolescente do amor e início de uma fase adulta mais natural que aponta para uma maior objetividade, que são nuances do realismo. Espumas Flutuantes é quase uma despedida, o poeta sabia que ia morrer, por isso que ele deixar aos amigos esse trecho. E aí tem um trecho de Mocidade e Morte, tá? Que está na página 28 e 29 do livro de vocês. Quem tem o livro é só abrir que vai poder ler o poema todo, tá? Então,
O trecho diz o seguinte: e eu sei que vou morrer, dentro do meu peito, um mal terrível me devora a vida. Triste, que no fim da estrada só tem por braços uma cruz erguida. Adeus, pálida amante dos meus sonhos. Adeus, vida, adeus, glória, amor, anelos. Então ele se despede, ele já dá adeus às coisas que ele quer, né? Se despede do jeito dele, certo? E aí as questões dessa semana são referentes ao poema Um Laço de Fita, nas páginas 24 e 25. E as questões são 3, tá? Vou explicar para vocês aqui. A concepção da mulher romântica nesta poesia distancia-se do conceito que tal estilo literário estabeleceu durante as gerações precedentes, ou seja, durante as gerações anteriores, né, que precedem, tá? De que maneira essa nova concepção foi alcançada por Castro Alves no campo das palavras e das imagens em laço de fita? Ah, professora, mas não tem imagem no poema. Então, imagem é modo de dizer, porque ele coloca, por exemplo, quando ele fala Deus cruz, você imagina uma cruz, tá? Isso naquele poema do slide anterior. Mas no laço de fita, ele vai dar a ideia de outras imagens. Então, o que você entende sobre aquilo? O que você entendeu? Então, de que maneira essa concepção, né, de gerações precedentes foi alcançada por ele no campo da palavra e da imagem? O que ele menciona, o que ele visualiza em laço de fita? Tá? Laço de fita é uma concepção romântica, uma composição, desculpa, romântica. Quais características associam-no a esse estilo literário? Então, eu tenho característica do romantismo, tá? E qual a característica, então, que eu posso ver do romantismo em laço de fita? Justifique sua resposta com elementos do texto. Você vai pegar um trecho, um verso e tal, do laço de fita que você possa dizer, é essa característica que tem nesse verso. Show? Qual é o paralelo que se pode traçar entre a poética de Castro Alves e o romantismo? Então, eu tenho que fazer um paralelo aí. O Castro Alves é assim, o romantismo é assim. Ilustrado pela primeira estrofe do poema. Então, não interessa o poema inteiro, que era a análise da primeira estrofe. Professora, eu estou com dúvida, pode pesquisar na internet, tá? A gente tem assim uma gama enorme sobre Castro Alves, tá? Na internet, vocês podem procurar. Aproveitem que vocês estão em casa ainda e façam aquela pesquisa boa para poder melhorar o aprendizado de vocês, tá? Faça as atividades no caderno com atenção. Após o término dessas atividades, continue lendo o paradidático. Tem umas coisas lá no final que falam sobre romantismo, tá? Referente a essas questões, lá no final do livro tem sobre Castro Alves, sobre o romantismo, a obra dele, tem tudo. Então, quem não tiver acesso, quem não quiser, tem tudo no paradidático. Uma colinha para vocês, tá? Façam a caneta, né, para melhor eu conseguir melhor corrigir. E qualquer dúvida no nosso horário, tá? Então, conto com vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus, tá bom?